Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês sabem como nasceu a organização mais poderosa de Nova York? Preparem-se para conhecerem a história do Clã Morello, o grupo que colocou as bases da máfia organizada nos Estados Unidos e espalhou as sombras pelas ruas da maior cidade do mundo. Neste vídeo, vamos revelar como Giuseppe Morello construiu um império clandestino, os esquemas milionários e, como um grande erro, levou à queda do homem que um dia foi chamado de o chefe dos chefes. Então, se vocês gostam de histórias reais, cheias de conspirações, traições e reviravoltas dignas de um filme, inscrevam-se agora, ativem o sininho, deixem seu like e cliquem no botão Hyper para apoiarem o canal e trazer mais relatos como este. Agora, vamos descobrir todos os detalhes da origem da máfia de Nova York. Bora pro vídeo! A máfia italiana nos Estados Unidos é uma das organizações do submundo mais conhecidas globalmente. Inúmeros filmes foram produzidos e diversos livros escritos sobre ela, mas poucos abordam os primórdios do que mais tarde seria chamado de Cosa Nostra. Isso ocorreu, em grande parte, devido à escassez de informações confiáveis na época. Por essa razão, a narrativa sobre o surgimento da máfia no país estadunidense, criada em meio a um vazio de dados e ainda reproduzida pela mídia como a única versão verdadeira, é mais um mito do que a realidade dos fatos. Felizmente, hoje os pesquisadores têm acesso a informações suficientes para reconstruir uma história mais precisa desse período. Antes de começarmos, quero esclarecer qual é a narrativa mais comum hoje sobre as origens da Cosa Nostra, especialmente para quem não conhece o tema, para que entendam o que eu questiono ao propor uma versão que, na minha opinião, é mais precisa e confiável. Em resumo, até um tempo atrás, acreditava-se que, antes de 1931, a máfia nos Estados Unidos era formada por grupos desorganizados de gangues que viviam em conflitos constantes para decidir quem seria o líder supremo de todos os grupos. Dizia-se também que os mafiosos mais tradicionais, que chegaram aos Estados Unidos já em idade avançada, os chamados bigodudos, eram totalmente contrários a trabalhar com pessoas de outras nacionalidades ou até mesmo com italianos que não fossem sicilianos. Por outro lado, os mafiosos da nova geração, que nasceram ou chegaram jovens aos Estados Unidos, discordavam dessa visão. Criados no novo país, eles viam na colaboração com outros grupos étnicos uma oportunidade de expandir seus negócios ilegais e lucrar mais, sem se limitar a trabalhar apenas com seus conterrâneos. Essa tensão, segundo a narrativa comum, culminou em um conflito entre a velha guarda e a nova geração. O conflito teria terminado quando Charles Lucky Luciano, aproveitando-se de intrigas entre dois líderes, eliminou rapidamente vários chefes tradicionais em diferentes partes do país. Em seguida, ele convenceu os sobreviventes a abandonar a ideia de um chefe supremo e criou uma comissão, onde as decisões seriam tomadas por votação. Assim, teria surgido a famosa Cosa Nostra estadunidense. Essa história soa mais como um roteiro de cinema do que como a realidade. É uma narrativa simplista, dividida entre os vilões da velha guarda, retratados como gananciosos e retrógrados, que impediam o progresso do grupo, e os heróis da nova geração, que buscavam apenas o bem comum, o desenvolvimento e novas perspectivas. No final, o grupo se une e caminha junto para um futuro próspero, resolvendo todos os problemas em harmonia.
Na verdade, porém, a história não é tão simples nem tão polarizada. As diferenças entre a velha e a nova guarda não eram tão marcantes, e ambas coexistiam de forma relativamente pacífica antes e depois de 1931. Sem dúvida, a máfia evoluiu com o tempo, mas nunca houve um reformista visionário que transformou tudo de uma hora para outra. A história da Cosa Nostra tem muito mais nuances do que essa visão em preto e branco, e as causas e o grau das mudanças são bem diferentes do que a narrativa popular ainda sustenta. A primeira menção confiável à máfia estadunidense remonta à família Matranga, de Nova Orleans, por volta das décadas de 1870 e 1880. Até hoje, há quem acredite que a história da máfia começou lá, mas Nova Orleans nunca foi o epicentro dos eventos que moldaram a Cosa Nostra. Os acontecimentos mais significativos sempre ocorreram em Nova York, onde residiam os grandes líderes, os chamados chefes dos chefes. O conflito mais conhecido, chamado de Guerra Castellamarese, aconteceu lá e acabou impactando de diferentes formas todas as outras cidades dos Estados Unidos. Isso porque Nova York abrigava a maior comunidade de imigrantes italianos, incluindo as 5 famílias mafiosas mais influentes. Tudo o que acontecia na Big Apple reverberava na máfia pelo país afora. E é por isso que nossa história hoje não começa em Nova Orleans, mas sim na cidade de Nova York. A história da máfia de Nova York tem suas raízes no primeiro chefe conhecido de todos os líderes da Cosa Nostra, Giuseppe Morello e sua família mafiosa. Essa figura é essencial para entender o final do século XIX e o início do século XX, e sua trajetória será o ponto de partida da primeira parte do nosso relato. Vale mencionar, no entanto, que há indícios da presença da máfia em Nova York antes mesmo de Morello. Esses registros, embora não sejam provas definitivas e não devam ser tomados como verdade absoluta, sugerem que a máfia já existia na Big Apple décadas antes do que comumente se acredita. Isso indica que as raízes dessa organização são muito mais profundas do que imaginamos hoje. A primeira referência à máfia estadunidense nos leva aos anos 1860 e está ligada a um homem chamado Michael Chiaramonte. Segundo relatos, ele tinha conexões com a máfia na Sicília antes de se mudar para os Estados Unidos, onde se envolveu com falsificação de dinheiro. Pesquisadores sugerem que Chiaramonte pode ter sido o primeiro chefe da máfia em Nova York. 19 anos depois, a imprensa local publicou uma série de reportagens sobre o imigrante Rosario Melli e seus 3 subordinados, que faziam parte de uma organização secreta chamada Máfia. Os jornais apontavam Melli como o líder desse grupo. 9 anos mais tarde, em Nova York, a eliminação de um homem chamado Antônio Flacomio revelou que ele era um informante da polícia. Flacomio havia passado informações ao detetive Thomas Byrne sobre uma associação secreta de italianos, da qual ele próprio fazia parte, junto com os irmãos Carlo e Vincenzo Quartararo e os irmãos Carmelo e Raimundo Farassi, todos ligados ao já mencionado Michael Chiaramonte. Além disso, a investigação desse caso levou as autoridades a suspeitarem que outro possível fundador da máfia de Nova York seria o bandido siciliano Giuseppe Esposito, que formou sua família criminosa em 1878. Na visão das autoridades, a queda de Flacomio seria uma vingança pela traição a Esposito. O mesmo caso também nos conduz a um homem chamado Candeloro Bettini. Ele foi, primeiramente, apontado como possível participante de um complô contra Flacomio e, em segundo lugar, condenado em 1896 por falsificação de dinheiro. Uma investigação sugeriu que, segundo uma versão, Bettini seria o líder da máfia local. Segundo outra, ele seria apenas um sicário a serviço de um verdadeiro chefe, Nicola Taranto. Como podemos ver, indícios da presença da máfia em Nova York surgem já em meados do século XIX, e todos os supostos membros de organizações mencionados estavam interligados. No entanto, não podemos considerar essas teorias como fatos confirmados, pois as evidências ainda são limitadas. Mesmo assim, recomendo fortemente que você guarde essas informações como uma possível versão dos acontecimentos. Vamos considerar Giuseppe Morello como o fundador confirmado da máfia de Nova York em nossa história, e é sobre ele que falaremos agora. A vida e as ações de Morello não são apenas a história de um homem. Em grande parte,
Tudo o que sabemos sobre a máfia entre 1890 e 1910 está conectado à sua trajetória, sendo ele uma figura central na formação da máfia de Nova York naquela época. Por isso, o que vem a seguir não é apenas uma biografia de uma pessoa, mas um relato sobre os primeiros anos da Cosa Nostra e como os primeiros mafiosos estadunidenses viviam e atuavam. Morello nasceu em 1867, na cidade de Corleone, na Sicília. Seu pai, Calogero, faleceu quando Giuseppe ainda não tinha 10 anos, o que levou sua mãe, Angela Piazza, a se casar novamente para sustentar os filhos. Seu padrasto, Bernardo Terranova, era um dos primeiros membros de uma organização mafiosa de Corleone chamada Fratuzzi, assim como o tio de Morello, Giuseppe Battaglia. Não é surpresa que, crescendo nesse ambiente, Giuseppe seguisse o mesmo caminho. Na Sicília, ele se destacou ao ser acusado de eliminar um chefe de guardas rurais, Giovanni Vella, mas escapou sem punição. Além disso, liderou um grupo de falsificadores de dinheiro, o que lhe rendeu uma condenação de 6 anos de prisão. Sabendo da iminente prisão, Morello fugiu da Sicília em 1893 e se estabeleceu em Nova York. Logo depois, seus parentes mais próximos o seguiram e juntos se instalaram no emergente bairro de Little Italy. A mudança forçada coincidiu com uma das piores crises econômicas dos Estados Unidos. Muitas empresas pelo país estavam falindo e o desemprego em Nova York chegou a 25% no final daquele ano. A família Morello Terranova, composta por 4 adultos e 7 crianças, enfrentou grandes dificuldades no início. Os homens conseguiam apenas trabalhos mal remunerados e a venda de alguns pertences pessoais ajudava a cobrir o aluguel e comprar comida. Mas, com a situação em Nova York se agravando, Giuseppe decidiu ir para a Louisiana, onde encontrou trabalho em fazendas. Na Louisiana, Giuseppe Morello começou trabalhando como vendedor ambulante de frutas e, mais tarde, conseguiu emprego nos campos de cana-de-açúcar, o que permitiu que o resto de sua família se mudasse para lá e também ganhasse a vida cultivando cana. Você pode se perguntar, por que Morello e seu padrasto, que já tinham experiência com atividades mafiosas, não retomaram imediatamente seus velhos negócios ao chegar aos Estados Unidos, mas, em vez disso, se dedicaram a trabalhos árduos e comuns? A resposta é simples. Giuseppe tinha uma condenação pendente na Sicília e, por 3 anos, precisava evitar chamar a atenção das autoridades estadunidenses. Naquela época, segundo as leis, imigrantes que viviam nos Estados Unidos por mais de 3 anos estavam protegidos contra a deportação. Por isso, Giuseppe Morello precisou manter um perfil discreto durante 3 anos, agindo como um cidadão exemplar para evitar a deportação para a Itália, onde seria imediatamente preso por 6 anos. Foi por essa razão que ele e sua família trabalharam duro nos campos de cana da Louisiana e depois nas plantações do Texas, até o final de 1896. No início de 1897, Morello retornou a Nova York. Nesse período, a crise econômica já havia passado e a comunidade italiana na cidade havia crescido mais de 3 vezes em relação a 1893. O bairro de Little Italy estava em plena expansão, criando oportunidades para pessoas como Morello se envolverem em atividades ilícitas. Após seu retorno a Nova York, os primeiros negócios conhecidos de Giuseppe Morello eram, surpreendentemente, legítimos. Junto com seu padrasto, ele trabalhou como gesseiro e, por conta própria, adquiriu um pequeno depósito de carvão, um bar e uma fábrica de tâmaras. De onde veio o dinheiro para abrir esses empreendimentos, só podemos especular. No entanto, é evidente que Morello não tinha experiência em gerenciar negócios, já que todas essas iniciativas, exceto o trabalho com seu padrasto, acabaram fracassando. Em 1898, Giuseppe Morello voltou a se dedicar à falsificação de dinheiro, uma prática que ele já conhecia bem. Foi também por essa época que ele assumiu o título de chefe de sua própria família mafiosa. É importante destacar que, mesmo naquele período, uma família mafiosa não era criada simplesmente porque alguém decidia fundar uma. Morello precisou obter permissão para isso. De onde veio essa autorização, não sabemos ao certo. Pode ter sido de Nova Orleans, onde a máfia tinha raízes mais profundas nos Estados Unidos. Talvez tenha vindo da Sicília,
o berço original dessa sociedade secreta. Ou, quem sabe, a permissão tenha sido concedida em Nova York mesmo, considerando as hipóteses sobre o surgimento da máfia que discutimos antes. Há também a possibilidade de que ele tenha assumido o comando de uma família já existente. De qualquer forma, apenas um ano após seu retorno a Nova York, Giuseppe se tornou um chefe mafioso e voltou às atividades ilícitas. Não é surpresa que ele tenha escolhido a falsificação de dinheiro. Primeiro, porque já tinha experiência nessa prática desde os tempos na Sicília. Segundo, porque havia muitos outros sicilianos em Nova York envolvidos no mesmo tipo de atividade, o que significava que não faltavam pessoas com o conhecimento necessário para trabalhar com ele. Giuseppe Morello reuniu um grupo de italianos de confiança que trabalhavam diretamente na produção de dinheiro falsificado. Para a distribuição, ele contratou alguns pequenos gangsters irlandeses, que atuavam sob as ordens de seus homens de confiança. A operação era bem planejada. Apenas os membros mais próximos de Morello sabiam onde o dinheiro falso era produzido, enquanto os irlandeses assumiam o maior risco ao distribuí-lo. Além disso, Giuseppe nunca entregava pessoalmente as falsificações. Ele delegava essas tarefas a um de seus homens de confiança, Calogero Maggiore. Como um verdadeiro chefe, Morello ficava à distância, observando tudo funcionar e garantindo lucros consideráveis. O grupo de Giuseppe Morello produzia notas de $5 e as vendia para os irlandeses por $2 cada. Para se ter uma ideia, na época, o salário diário de um trabalhador comum era de cerca de $2. Embora a produção de Morello não fosse em grande escala, eles fabricavam cerca de 200 notas por mês, o que gerava aproximadamente $400, o equivalente a 10 meses de salário de um trabalhador comum. Esse esquema funcionou bem por 2 anos, até que o serviço secreto, que na época combatia diretamente a falsificação de dinheiro, encerrou a operação. As autoridades conseguiram prender os distribuidores irlandeses e o homem que fornecia as notas falsas, Calogero Maggiore. No entanto, não conseguiram provar o envolvimento direto de Morello. Apesar disso, Giuseppe Morello não abandonou imediatamente essa forma de ganhar dinheiro. Para se proteger, ele enviou a impressora e os moldes de falsificação para a Sicília, onde organizou a produção. As notas falsas fabricadas na Itália eram então enviadas aos Estados Unidos por meio da empresa de outro mafioso, Ignacio Lupo, que dirigia um comércio atacadista de alimentos. O dinheiro falsificado era escondido em potes de azeite de oliva e, ao chegar, já não era mais distribuído pelos irlandeses, mas por outros sicilianos espalhados pelo país. Nessa época, Morello, já consolidado como chefe, havia estabelecido contatos com mafiosos de outras cidades nos Estados Unidos e fazia uso dessas conexões para parcerias. Claro, as atividades das jovens famílias mafiosas não se limitavam à falsificação de dinheiro. Elas também se envolviam em esquemas de extorsão, cobrando dinheiro de comerciantes compatriotas em troca de proteção para operar sem problemas. É importante considerar que a extorsão, amplamente praticada na época, não era uma atividade particularmente complexa e muitas vezes nem exigia o uso de força. Diferentemente dos extorsionistas da mão negra, os mafiosos cobravam valores menores e não exigiam pagamentos contínuos. Para quem não sabe, a mão negra era uma forma comum de extorsão entre imigrantes italianos naquele período. Os homens enviavam uma carta para o alvo, marcada com o desenho de uma mão negra, exigindo uma quantia em dinheiro. Caso o pagamento não fosse feito, a vítima poderia sofrer sérias consequências. Nos primeiros estudos sobre as comunidades italianas, a mão negra era frequentemente confundida com a máfia ou até mesmo considerada a mesma coisa, o que é um erro fundamental. A Mão Negra não era o nome de uma organização mafiosa, mas sim de um tipo de grupo de extorsão. E não eram apenas os mafiosos que se envolviam nisso. Na verdade, na maioria dos casos, as pessoas por trás dessas extorsões não tinham nenhuma ligação com a máfia, já que a organização siciliana ainda era pequena na época. Os delitos associados à Mão Negra chegavam a centenas, se não milhares, todos os anos. Mesmo assim, os chamados homens de honra não hesitavam em tirar proveito da má fama dos extorsionistas da Mão Negra. Mais do que isso, eles aprimoraram a tática.
Os mafiosos podiam enviar uma carta ameaçadora e, em seguida, oferecer-se para resolver o problema, deixando o alvo em dívida com eles para sempre. Por exemplo, Giuseppe Morello aplicou um desses golpes com um médico chamado Salvatore Romano. Após receber essa ajuda não solicitada, o doutor foi obrigado a tratar todos os numerosos parentes de Morello de graça. Para evitar a ruína completa, ele acabou deixando Nova York. Além de extorsão e esquemas de proteção, a família Morello também se envolvia em jogos de azar e na criação de monopólios comerciais. O meio-irmão de Morello, Vincenzo Terranova, liderava uma empresa que controlava o fornecimento de gelo, um item essencial na ausência de refrigeradores. Outro irmão, Ciro Terranova, dominava o mercado de alcachofras, o que lhe valeu o apelido de Rei das Alcachofras. Apesar dessas conquistas, a família Morello estava longe do poder que as gerações futuras de mafiosos alcançariam. Todas as suas atividades se concentravam exclusivamente nos bairros italianos de Nova York. Quando digo que eles controlavam algo, extorquiam ou tomavam algo, estou me referindo apenas às comunidades italianas. Na primeira década do século XX, Nova York estava repleta de várias gangues, algumas com até 1000 membros. A maioria, no entanto, não tinha uma estrutura ou hierarquia bem definida, o que levou à dissolução de quase todas elas até meados dos anos 1910. Essas gangues representavam uma força significativa, muitas vezes apoiadas pela organização política Tammany Hall, o que limitava os primeiros mafiosos a atuar apenas entre seus compatriotas em Little Italy. Além disso, as famílias mafiosas da época, como a de Morello, tinham entre 20 e 30 membros, o que era outro motivo para não se expandirem além da comunidade italiana. No entanto, esse número reduzido não era apenas uma fraqueza, mas também uma força. A maior parte da família Morello vinha de Corleone, e muitos eram parentes, o que criava um grupo extremamente leal, dificultando que as autoridades conseguissem depoimentos contra eles. Para reforçar ainda mais essa proteção, Morello impunha uma disciplina rigorosa em sua organização, punindo severamente qualquer infração, por menor que fosse, que pudesse expor o grupo às autoridades. Alguns exemplos marcantes incluem o caso de Giuseppe Catania, que acabou indo para o outro mundo após, em um momento de embriaguez, comentar demais sobre o esquema de falsificação liderado por Morello. Outro episódio foi a eliminação de Tamazzo Peto, que acabou pegando um relógio de apenas $1 de Benedetto Madonia, encontrado sem vida. Esse pequeno objeto quase custou a liberdade de Morello, já que poderia ter ajudado as autoridades na investigação. Basicamente, se na época, em 1903, a polícia conseguisse comprovar a ligação de Giuseppe com o falecimento de Madonia, o desfecho poderia ter sido ainda mais severo. Não apenas uma condenação, mas até mesmo uma punição extrema, já que o ato gerou uma enorme repercussão. O alvo foi encontrado em estado precário, dentro de um barril, deixado no meio da rua. E olha, embora Nova York naquela época já tivesse testemunhado de tudo, aquilo foi considerado um choque até mesmo para os padrões da cidade. Morello queria que essa execução servisse como um exemplo claro, um recado para todos que ousassem questionar suas decisões. Quem desafiasse, pagaria caro. Madonia queria, mais do que tudo, que o dinheiro entregue a Morello fosse devolvido. Esse valor tinha sido dado com a intenção de ajudar um parente de Morello, Giuseppe De Primo, que estava enfrentando um julgamento. Na visão de Madonia, já que De Primo estava preso, Morello deveria devolver o dinheiro. Quando Giuseppe se recusou a fazer isso, Madonia ameaçou procurar as autoridades, e com isso, praticamente selou o próprio destino. Esse tipo de atitude por parte de Morello não apenas reforçava a disciplina dentro de seu grupo, mas também consolidava sua posição de destaque dentro da estrutura clandestina, que anos depois seria conhecida como Máfia dos Estados Unidos. Giuseppe era inteligente e implacável. Entre 1903 e 1910, ele conquistou o título de Capo di Tutti Capi, ou seja, o chefe dos chefes. Esse título, muitas vezes, é associado a uma espécie de imperador mafioso, alguém que governa os demais líderes como se fossem seus subordinados. Mas na prática, não era bem assim. O Capo di Tutti Capi atuava mais como um juiz,
alguém responsável por resolver disputas entre os integrantes da organização. Para fazer uma comparação bem direta, ele fazia naquela época o que a chamada comissão passaria a fazer oficialmente depois de 1931. Só que com um detalhe: existiam ainda duas outras instâncias superiores, conhecidas como a Assembleia Geral e o Conselho. A Assembleia Geral funcionava como os congressos nacionais da máfia que surgiriam mais tarde. Esse grupo tinha poder para autorizar punições severas contra membros de alto escalão e também para eleger um novo chefe dos chefes. Já o Conselho, por outro lado, não contava com a participação completa da Assembleia. Ele tinha autoridade para resolver disputas menores, enquanto o chefe dos chefes lidava com questões mais cotidianas. O poder de Morello dentro da organização local era praticamente absoluto, o que só fez com que ele aumentasse ainda mais os valores que colocava no próprio bolso a cada ano. De acordo com William Flynn, chefe do serviço secreto na época, entre 1903 e 1907, o grupo de Morello teria faturado cerca de $200.000. Para termos uma ideia, esse valor, ajustado para os dias atuais, equivaleria a aproximadamente $5,5 milhões. Um montante impressionante. Grande parte desse dinheiro chegava até Giuseppe através de uma operação conhecida como Cooperativa Ignácio Floreal, que servia como uma das principais engrenagens financeiras do grupo. Essa empresa foi aberta no final de 1902 e atuava no setor de construção de prédios residenciais. Morello e seus sócios conseguiram atrair centenas de investidores, que iam desde italianos comuns até estadunidenses influentes, incluindo membros de alto escalão de organizações de diversas partes dos Estados Unidos. Todos colocaram dinheiro no empreendimento e, a princípio, tudo parecia ir muito bem. As construções estavam avançando, o valor das ações subia e os investidores estavam satisfeitos. Mas, então, veio a crise de 1907. Um colapso financeiro que não foi menor do que o de 1893. A cooperativa Ignazio Florio não resistiu. Os preços dos imóveis despencaram e, com isso, o valor das ações também desabou. Naturalmente, os investidores começaram a exigir seu dinheiro de volta. Os processos movidos por cidadãos comuns, Morello até conseguia ignorar ou contornar, mas as cobranças feitas por seus próprios colegas, essas ele não podia simplesmente deixar de lado. Apesar de ostentar o título de chefe dos chefes, Morello se viu em um perigo real. Poderia acabar pagando com a própria vida se não resolvesse a situação rapidamente. Foi então que ele tomou uma decisão radical. Decidiu fabricar o próprio dinheiro. O problema é que, àquela altura, a rede de falsificação que existia na Sicília já não estava mais acessível por algum motivo. E por isso, foi necessário montar uma nova operação nos Estados Unidos, do zero. Morello estava com muita pressa para colocar a nova fábrica em funcionamento. E justamente por essa pressa, acabou cometendo um erro fatal, um erro que custou caro e tirou sua liberdade. Ele acabou envolvendo uma pessoa de fora em toda a operação de falsificação. O responsável pela impressão, Antônio Camito, acabou sendo envolvido de forma enganosa nessa operação. E quando o trabalho foi concluído, em 1909, ele não foi, digamos, removido como uma testemunha indesejada. No outono de 1909, o serviço secreto finalmente chegou até Morello, prendendo Giuseppe e outros possíveis cúmplices. A situação, naquele momento, era delicada. Sem uma confissão de alguém diretamente envolvido, Morello poderia, mais uma vez, escapar de qualquer punição. Porém, alguns meses depois, foi justamente Antônio Camito quem virou o jogo a favor das autoridades. O testemunho que ele prestou durante o julgamento foi decisivo, convenceu o júri a chegar a um veredito: culpado. Morello conhecia bem as penas aplicadas em casos semelhantes no passado, e por isso acreditava que passaria algo entre 3 a 5 anos atrás das grades. Mas o juiz surpreendeu a todos ao anunciar a sentença: 25 anos de prisão. Morello simplesmente desmaiou ali mesmo, no banco dos réus. Além de Giuseppe, outras 7 pessoas também foram condenadas nesse caso. 6 delas pegaram entre 15 e 20 anos de prisão.
O associado mais próximo de Morello, Ignazio Lupo, recebeu a pena mais severa, 30 anos atrás das grades. Essa longa condenação para Giuseppe Morello significava apenas uma coisa. Por fim, a família mafiosa mais poderosa havia acabado de ser decapitada. Mas, como na famosa fábula da serpente Hidra, quando uma cabeça é cortada, outras duas surgem imediatamente no lugar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. As famílias mafiosas que até então permaneciam nas sombras começaram a emergir, disputando de forma implacável o seu espaço ao sol. Salve família! E essa foi a verdadeira história do clã Morello, o nascimento da máfia em Nova York, marcada por poder, traição e uma luta implacável pelo controle. Se você curtiu descobrir esses detalhes pouco conhecidos e quer continuar por dentro das histórias mais intensas do submundo organizado, já sabe, deixa o like, comenta o que achou aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E para quem quer ir além e apoiar o canal ainda mais, aproveita para se tornar membro agora mesmo. Você ajuda muito a manter esse trabalho vivo. Obrigado por ficar até aqui e nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que você não encontra em lugar nenhum. E até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!